Seu match no RH na área. Aqui Isabela Cavalheiro falando. Estou muito feliz de mais uma vez passar aqui com vocês mais uma convidada especial, muito especial, por sinal, que eu vou falar para vocês. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero dar as boas-vindas a todos, dizer para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem aí suas perguntas durante aí a nossa conversa, nosso bate-papo, se você tiver alguma dúvida com relação ao tema, porque o tema de hoje é recrutamento e seleção para TI, o Tech Recruiter, que vocês devem ter ouvido falar bastante, porque foi o assunto do momento desde a pandemia e nunca mais parou esse assunto. Então, o tema é muito urgente e de muita necessidade aí para o nosso mercado. Então, tenho certeza que você deve ter muitas dúvidas. Deixa aqui suas dúvidas, suas perguntas e a gente vai respondendo na medida do possível. Depois, né, nos comentários, a gente vai interagindo com vocês. E não esquece de deixar também seu like, fazer inscrição no canal, para você poder participar de outras iniciativas do Grupo Troca, tanto podcasts, quanto as nossas masterclasses e vídeos, enfim. Então sejam todos muito bem-vindos. Bora para o que interessa, porque temos muitas conversas aí. Então eu queria apresentar a vocês a Clarilza Mello. A Clarilza é uma profissional de RH, foi aluna do Grupo Troca, turma 6 de DHO, então lá atrás, em 2019, e ela fez o Tech Recruiter, o nosso curso Tech Recruiter, logo acho que uma das primeiras turmas que a gente teve, quando o assunto começou a entrar em pauta. Aí ela veio, fez o curso, entrou na área e de lá nunca mais saiu. Então, iniciou-se uma nova carreira a partir desse conhecimento, que é o conhecimento como Tech Recruiter, que é uma carreira muito importante dentro da nossa área e dentro do recrutamento e seleção. Então, primeiro eu quero que a Clarilza se apresente. Clá, eu vou te chamar de Clá, né? Porque é assim que eu te chamo. Clá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Isa. É um prazer imenso estar aqui. Você sabe que eu sou muito fã do Grupo Troca, né? Sempre que possível, estou nos eventos, estou nos cursos, participo das masterclass. E eu sempre falo, não nego para ninguém, o Grupo Troca foi um divisor de águas na minha carreira. Então, hoje é muito importante estar aqui. Muito obrigada. E para quem, né, não me conhece, me chamo Clarilza Mello, faço parte do recrutamento e seleção de tecnologia nos últimos 6 anos, e antes disso atuei 9 anos no departamento pessoal. Então tenho uma vasta bagagem aí com a área de pessoas, amo o processo de recrutamento e seleção, processo de DHO, e vim aqui bater um papo para a gente conversar e falar mais sobre o assunto. Muito bom. Clá, então eu vou começar com a Clá, que é a primeira pergunta, que eu acho que talvez seja a dúvida principal das pessoas. É o que que muda? Porque, por exemplo, eu tenho um curso chamado Recrutamento e Seleção, e nesse curso eu não falo tanto de tecnologia, mas eu tenho outro curso no Grupo Troca que ele é voltado somente para tecnologia. E aí, o que que muda do recrutamento de tecnologia comparando com o recrutamento e seleção tradicional? Por que que é importante você ser um. Por que que o Tech Recruiter é uma coisa tão específica e às vezes até vem. Quando a gente fala, parece que é uma coisa separada de recrutamento e seleção. Os dois processos é muito diferente. Assim, o que eu posso mensurar é que o tecnologia é tudo mais prático, mais dinâmico. Então a gente vem do RH de anos atrás que fala sua família, pergunta muitos detalhes da vida pessoal, da vida profissional, o que você almeja daqui a 5 anos. E tecnologia é tudo muito prático. Então as pessoas, dependendo do segmento de tecnologia, eles atuam por projeto. Então é um projeto de 6 meses, um ano, 3 meses. Então, quando você entra nesses detalhes comportamentais, eles não gostam. E tem candidato que te deixa falando sozinho no meio da entrevista. Então, o que muda muito é isso, é a praticidade. Então, eles já têm essa visão que ou eles vão trabalhar para uma empresa ou por projetos. Então, a didática é bem diferente de você conversar com esses colaboradores. Você entra muito em assunto pessoal, eles não gostam. E se eles perceberem que você está fazendo ali uma entrevista comportamental, por exemplo, para o engenheiro de dados, engenheiro de software, se o cargo dele não tiver relação com entrevistas, com algo que ele vai ter que entrevistar pessoas, você começou a fazer entrevista comportamental, eles entendem, eles falam, não, para por aqui, porque eu estou procurando um projeto de 6 meses, um ano, eu quero ganhar dinheiro e ponto. Então, depende muito da consultoria também, do projeto.
mas é algo mais prático, não pode estender muito como outros processos de recrutamento e seleção. Então, é uma falha grande quando o profissional de RH, que já é um recrutador, ele acredite que ele vai lidar bem com vagas de TI, porque é um recrutamento e seleção. E aí, se ele pega isso sem se qualificar, ele cai do cavalo, né? Porque justamente a abordagem é muito diferente, é um perfil muito diferente. Igual você comentou, os projetos são específicos, é um perfil muito técnico, e aí são profissionais que realmente não aceitam tão bem o recrutamento, a seleção tradicional que a gente costuma fazer para outras vagas, Não né? aceita. E é um choque de realidade. É muito assim. Eu vivi 9 anos na área de trade marketing, então eu vi o pessoal fazendo entrevistas, perfil interno, demonstradoras, trabalhava muito com o pessoal de terceirização de mão de obra em mercados. E aí, quando eu fui para tecnologia, eu vi as entrevistas, eu falei, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu vi há 9 anos. Então, é um choque de realidade muito grande. O pessoal é prático, é direto, a gente marca 30 minutos, às vezes demora 15, e a 90% eles sabem se vender, eles sabem se apresentar. Então, eles já vão preparado para falar com você. Eu tenho isso de experiência, tudo por ordem cronológica, período, projeto, e eles já trazem pronto o parecer para você. É algo muito dinâmico. É um ou outro que é meio perdido, então é muito mais fácil o processo. É difícil você entrar na área, mas é muito mais fácil de entrevistar, porque eles já vêm, entrega de bandeja tudo que você quer ouvir. Por isso que você falou, entrevista de 15 minutos, porque a entrevista de 15 minutos não é qualquer cargo que você consegue fazer realmente uma boa avaliação dentro desse tempo. Então, no TI é diferente. Eles trazem tudo pronto para você. Antes de eu empregar, eu fiz uma entrevista com um arquiteto de soluções e voltado para um segmento específico. Foram 20 minutos assim, e ele me explicou tudo. Tudo. O projeto, o que que ele tem de bagagem de acordo com a vaga que eu tenho, por que que ele está apto para aquela vaga. Ele fez tudo estruturado. Então, eu fiz perguntas muito básicas, mas assim, sobre a experiência profissional dele, eu não precisei perguntar nada. Então, eles também têm um entendimento do que eles conhecem de tecnologia, o nicho de mercado, quanto é específico, e eles trazem isso, assim. Aí, lógico, às vezes você pergunta sobre um projeto, cliente, o que foi desafiador ali, o que ele acha mais difícil naquele segmento, mas é tudo dentro do que ele fala, as perguntas. Então, não tem como você fazer uma pergunta antecipadamente. E a maior parte desse tipo de vaga de tecnologia são vagas que são mais PJ, então também tem aquela coisa de você focar mais na parte técnica mesmo. Sim. Porque às vezes são pessoas que nem vão se relacionar tanto com outras, igual outros departamentos que têm toda aquela sinergia, o contabilidade falando com o financeiro, falando com o RH, que fala com o departamento pessoal. No TI, eles acabam ficando muito centrados em projetos. Então, eu entendo realmente que a abordagem tenha que ser diferente, mais técnica e mais voltada para a experiência, para o conhecimento. E até pensando, e até queria que você me contasse isso. A gente fala que alguns profissionais de TI, tecnologia, são meio que mosca branca no mercado, difícil de achar. Então, acho que isso também é um outro fator que faz com que a gente adapte as nossas entrevistas, porque a gente sabe que é um público que tem um. Eles sabem que eles são mosca branca, então eles têm um outro nível de exigência. Tô Sabem, certa? totalmente. Eles sabem que eles são únicos no mercado e eles colocam o valor à hora deles muito acima. Eu fiquei com uma vaga, acho que 40 dias, e eu consegui achar o mosca branca, o candidato, só que o cliente não quis pagar o valor hora dele. Então, assim, ele estava com o valor a hora alto e eu só tinha ele no mercado com inglês e espanhol fluente. Eu não tinha outro. No entanto, que eu não fechei essa vaga até hoje, porque o cliente não quis pagar. Na hora H que eu achei o desafio aí, o colaborador que tinha tudo que o cliente pedia, mais um pouco, ele não quis pagar. Então, é difícil e eles sabem do valor deles, eles colocam o valor hora lá em cima. E aí que vem a importância de uma habilidade do recrutador de TI, que é a negociação com o cliente. Porque numa situação dessa, às vezes o cliente realmente é cabeça dura e insiste, mas apresentando de repente um shortlist de candidatos, todos que forem entrevistados, que devem ser poucos por conta da vaga ser muito difícil, mas de repente todos os que se candidataram, mostrar os indicadores, você consegue
levar evidências de que ele precisa mexer um pouquinho nos critérios dele. Então, aí é uma característica também importante, eu imagino. Essa tratativa de vocês, que são tech recruiters, com os clientes, não é? Eu negocio o tempo inteiro, tanto com o cliente quanto com o candidato, o tempo inteiro, para a gente chegar num consenso, ambas as partes. Então, sempre, todas as vagas que eu estou trabalhando, desde de outubro que eu voltei para a consultoria, todas, sem exceção, eu negocio valores. Então, ó, é pegar o currículo do candidato durante a entrevista e ficar perguntando coisas que já estão escritas. Se você chegar nessa abordagem, ele já nem vai, ele vai falar: Ih, é uma cilada, Bino. O que que eu estou fazendo aqui nessa entrevista? Você perde um pouco de Tem que credibilidade como ter. profissional. E já teve candidato no começo, assim, das entrevistas, né? Quando eu comecei, e falava, "Ué, mas tá aí no currículo, você não leu?" E eles são Hum. bem diretos. Então, já aprendi, né? Depois dessa. Então, é bem direto. Você tem que ser estratégico ali, perguntar algo que faça sentido, valores, projeto bem específico. Se E for algo, objetividade, né? objetividade. Se enrolar muito, eles não gostam. Uhum, é, não, eu imagino. Por isso que é tão diferente. Por isso que a gente não consegue, gente, misturar. Quando eu dou o meu curso de recrutamento e seleção, eu não posso falar dessa área específica, porque é um recrutamento muito diferente, que exige outras habilidades, um outro perfil. É um recrutamento muito específico, por isso que geralmente é um curso à parte, é uma capacitação à parte que a pessoa precisa fazer. A Clá fez os dois, né? Ela fez o meu dentro da formação de DHO e depois fez o Eu Tech. fiz tudo. É, fez tudo, verdade. É bom, em 2020 a gente teve um boom por conta da pandemia. Com a área, a área de tecnologia deu uma crescida absurda, e aí, por conta disso, o Tech Recruiter ganhou forças, porque ele já existia, inclusive você é capacitada antes da pandemia, né? Porque eu lembro que você foi de um ano anterior à pandemia. Sim. Como que você acha, assim, que foi... por que que você acha que começou a chamar tanta atenção do RH você ser um tech recruiter. Por mais que assim, a gente sabe que teve realmente um aumento de vagas, de número de vagas, mas também eu acho que despertou interesse, assim, as pessoas começaram a falar, poxa, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Eu vejo, né, diversos fatores, mas o primeiro, eu acho que assim, antigamente o pessoal acha que a recrutadora tinha que ser técnica. Então tinha que ter uma formação ali em tecnologia, eu tinha que estudar alguma coisa de tecnologia para poder entrar na área. Não vou mentir que eu fiz alguns cursos, Power BI, SQL, eu fiz algumas coisas, eu aprendi porque quando eu entrei como trainee na área, o diretor deu essa oportunidade e eu queria entender algumas coisas. Então, eu fiz alguns cursos para entrar, mas não é obrigatório. Então, eu acho que o pessoal tinha muito preconceito, achando assim, eu tenho que ter uma formação em tecnologia para poder entrar na área. Com a pandemia, acabou isso. Precisava de recrutadoras para o pessoal de tecnologia. Então, abriu um leque que era muito fechado a parte de recrutamento e seleção de TI. Se você não tem experiência, você não consegue entrar. Mas como é que você vai entrar sem experiência? E com a pandemia surgiram os programas de trainee de Tech Recruiter, que foi um desses que eu entrei. E Hum, graças ao curso do Grupo Troca, era o diferencial naquele processo seletivo, e aí foi que eu consegui minha primeira oportunidade como Tech Recruiter. eu acho que é isso mesmo que aconteceu, porque a pandemia aconteceu. As empresas tiveram que se armar tecnologicamente, porque tudo cresceu nessa parte de tecnologia. Não teve como, porque não tinha mais presencial. A gente ficou um bom tempo só em casa, então era tudo online, tudo digital. Então, eu até lembro que teve ali um congelamento de vagas, mas ao mesmo tempo eu vi que começou a surgir essa necessidade do recrutador de tecnologia. E só que aí não tinha, e eu lembro que era uma coisa que eu falava quando eu divulgava a formação, o nosso curso de Tech Recruiter, que não tinha gente preparada. Não tinha. Tanto que 2020, 21 e 22 foram os 3 anos que a gente capacitou o maior número de alunos, assim, a gente teve muito aluno de Tech Recruiter, porque não tinha no mercado, e as Não pessoas tinha. perceberam que, porque aparecia a vaga e você via, precisa de tal qualificação que eu não tenho. Ao mesmo tempo, nesses 3 anos que a gente teve muita turma de TI, de Tech Recruiter, a gente tinha que, a Regiane, que é a docente, né, que cuida desse tema, toda a turma ela atualizava, porque na área de tecnologia tem dessas, de ter coisas novas,
nomenclaturas novas, que eu brincava, sopa de letrinha. A sopa de letrinha do TI, apareceu uma letrinha nova ali, e dentro do curso a gente também é, explica o que que é, porque a Regiane ela tem ali a formação dela, apesar dela ser uma profissional de RH, ela tem uma base de TI, então ela explica o que que é tudo. Eu aprendi assistindo as aulas dela, o que que é back-end, front-end, e todos os outros termos, né? Exatamente. Então, E todo dia tem sopa de letrinha nova. né? Todo dia tem um cargo novo. Eu fiquei 5 anos remoto. Você falou do remoto, eu fiquei 5 anos em casa. Mas assim, todo dia, ainda mais na pandemia, era uma ferramenta diferente, um cargo novo, dois cargos se unificando. Então foi e é ainda hoje. Sempre tem coisa nova, sempre. Então, assim, é um perfil de recrutador que não pode ficar parado. Ah, eu aprendi isso, vai ser só isso. Não. Amanhã tem um cargo novo, uma tecnologia nova que você tem que saber falar certo, porque se você fala errado, você perde a credibilidade como profissional de recrutamento e seleção. Tá na dúvida, a gente joga no Google, o Google fala, aí a gente conversa. Na primeira empresa, eu tinha o diretor que trabalhava comigo. Ele é incrível. Mandar um beijo para ele, a Tamis, um beijo. E ele sentava do meu lado. Isso fala desse jeito. Isso fala porque eu não tinha a mínima noção de como falar aquelas tecnologias. Era muito específico, então não estava no curso da Regiane. Era um outro mundo de TI que eu não sabia que existia. E ele sentava e falava aqui, fala assim. E aí eu fui desenvolvendo. E aí eu descobri que se eu falasse errado, perdi a credibilidade. Então sempre tinha algum profissional do meu lado, a gente estava no presencial ainda, né? Ele falava, ó, é assim que fala. Antes de ligar, eu já fazia, essas tecnologias que eu tenho que bater com o candidato, se ele tem e quanto tempo que ele tem em cada projeto. E aí eu falava, ó, tá certo, posso falar assim? Então eu sempre tive a ajuda do profissional no começo de tecnologia para eu não, né, cometer essa gafe, porque aí você perde a credibilidade. Ótimo. Então, se de repente alguém que está vendo a gente, um profissional generalista de RH, se ele falar assim, ah, eu quero trabalhar com recrutamento de tecnologia, o que você diria para ele? Quais dicas você daria para esse profissional? Olha, eu demorei 1 ano para fazer esse processo, então não foi fácil, né? Cada um tem sua trajetória, cada um, né, tem um período diferente. Para mim, eu consegui. Eu era sênior como RH generalista, então eu fazia folha de pagamento, rescisão, férias, benefícios, fazia de tudo um pouco, menos contratação. Então eu nunca tinha passado pelo processo de recrutamento e seleção. E então meu sênior ficou guardado ali no bolso e eu comecei como trainee. Então, quando eu quis migrar, eu tive que começar do zero. Com os meus 30 e poucos anos, comecei do zero como trainee e eu fui galgando, né? Júnior, pleno, para chegar no nível sênior. Então, eu recomecei minha carreira. Eu vejo que tem empresas de tecnologia hoje já fazendo esse processo, bem mais divulgado e estruturado que em 2019. Então, eu acho que é uma opção, né? Se você já tem bagagem com recrutamento, é mais fácil. Como eu não tinha, eu tive que começar como trainee. Então, a dica que eu dou é essa, né? Seguir as empresas de tecnologia no LinkedIn, seguir os recrutadores, verificar o que eles estão postando e ir se enturmando. Network. Network sempre vai ser o maior diferencial na área de recrutamento e seleção. E vai comendo ali pelas beiradas até conseguir chegar. Mas eu acredito que começar num programa de trainee é incrível, porque eles te ensinam, pega na sua mão e te explica tudo relacionado à tecnologia para você conseguir contratar. Esse acho que é a melhor dica. E as empresas, então, elas ofertam esses programas de trainees para todo, independente da idade. Independente da idade, Que legal! independente da formação. Então Ainda você tem isso? tem, eu vi esses dias porque eu dou aula, e eu mandei para os meus alunos duas empresas que estavam com o processo de recrutamento e seleção tech, mandei agora em dezembro. Uma em Hum. Alphaville e a outra era remoto. Então, eles estão ainda assim fazendo esses programas, estão investindo, justamente porque é uma área que tende muito a crescer. Tem estudos que falam que até 2035 a gente não vai ter profissional de tecnologia. Então, as empresas elas estão focando em desenvolver consultores, né? Uhum. Pessoal de tecnologia mesmo, os consultores e também as recrutadoras. Então, sim, tem ainda muito programa de trainee e cada hora está ampliando. A sua empresa faz, a minha também vai fazer. Então, vê e se espelha. Então, está crescendo muito. No começo era uma empresa, hoje eu já vi mais de 5 consultorias. Nossa, você sente que o mercado está inchado de recrutadores de TI ou você acha que ainda faltam pessoas qualificadas? Como é que você vê o mercado? Olha, eu acho que tem muita gente qualificada, mas as empresas, quanto mais ela tem um perfil bom,
ela quer um perfil ainda melhor. Então, as empresas estão muito criteriosas. Então, tem muito profissional bom, mas as empresas sempre querem o melhor. Então, a gente, às vezes, tem vaga que fica aberta 6 meses, 9 meses, porque entrevistou 20 pessoas e ainda não quer aquele perfil. Né? Uhum. A gente, assim, na maioria das consultorias que eu passei, quando a gente abre uma vaga, a gente desenha o perfil do profissional. Né? A gente desenha os técnicos e os comportamentais. Então, a empresa, ela fica imaginando que vai achar esse candidato perfeito. E aí que eu acho que tem muita vaga em aberto ainda. Tem empresas que ficam esperando, tem empresas que contratam ali alguém que chegue nos 70% do que eles imaginam. Tem muito profissional bom, mas ainda tem muita. Não está tendo muita vaga que nem tinha em 2020. Uhum. É, isso eu percebi. Eu percebi que o mercado deu uma sossegada. Entendeu? Talvez ele tenha se estabilizado. É que deu, realmente um boom muito grande, muitas vagas, muitas oportunidades, inclusive para quem estava começando. E agora não é que não precise mais, né? Então, né, Clá? É, É porque hoje, assim, tá mais estável, mas ainda tem uma demanda e ainda tem uma exigência alta muito da alta. qualificação. Sim. É uma carreira que você acha que vale a pena É investir? que eu sou apaixonada pelo processo de recrutamento e seleção. Eu gosto, né? Quando eu consigo fechar aquela vaga que todo mundo falou que eu não ia fechar, nossa, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Então, assim, eu gosto. Lógico que em paralelo, eu até comentei com você, eu faço, né? Eu estudo a parte de DHO, eu aplico DHO em algumas pequenas empresas, né? Até 10 funcionários. Eu gosto do pós também. Então, eu sou apaixonada por recrutar, mas e o pós? Depois que contratou, a gente faz o quê? Vamos acompanhar? Ah, é um projeto de 6 meses, mas eu não vou acompanhar ele dentro do cliente? Porque, assim, se eu acompanhar e eu estiver junto, quando eu tiver outro projeto, ele vai querer atuar na minha consultoria. Então, o Uhum. pós também é muito importante. Então, hoje eu só estou no recrutamento e seleção, mas eu não gostaria de abandonar, mas eu também quero fazer a parte do pós, acompanhar os consultores depois que eles já estão dentro da consultoria. Que Acho muito legal. importante isso. Nossa, muito bacana mesmo. Agora, aproveitando, a gente tinha conversado, você é uma profissional você é uma empresa, na Sim, verdade, prestando serviço. Então, você é uma profissional PJ. A gente sim. estava conversando até fora aqui do nosso podcast sobre isso, porque é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Sobre o PJ, é mais comum ter PJ atuando com a área de tecnologia? E aí a segunda pergunta. A dedicação exigida geralmente é exclusiva para aquela empresa, ou você, como PJ, pode atender um cliente e atender outros clientes, sei lá, fora do horário que você fechou o contrato? Depende muito do contrato que você fecha com a consultoria. Hoje, a maioria das empresas preferem o CLT. Por quê? Você é exclusivo meu. Uhum, Então, eu fiquei anos como CLT, agora que eu voltei para CPJ. Quando eu era CLT, em paralelo, em outro horário, em outros dias, eu tinha minha empresa PJ, onde eu dou aula, né? Já tem desde 2023 que eu ministro aula, e onde eu faço esses programas de DHO. Então, eu desenvolvo, faço avaliação de desempenho, avaliação 360, faço PDI, dou feedback. Então, essa parte eu fazia em paralelo. Então, sempre consegui conciliar o meu CLT com o meu PJ. Aí depois eu saí do CLT e tô nessa consultoria hoje. Eles atuam tanto CLT quanto PJ. Eu, por escolha minha, preferi ser PJ. E aí eu toco meus projetos. Eu sou fixa. O horário às 8 horas ali com eles, eu só atuo com eles, eu não misturo. uhum, Depende de consultoria, porque a gente também tem aquele perfil que, eu quero que você faça essa vaga. Então você recebe por vaga fechada. Tem uhum, muita consultoria assim. Eu não, eu tenho um contrato que eu trabalho tantas horas por mês para aquele cliente em específico. E uhum. aí sim, então eu não faço demanda fora do meu horário. Quando eu faço muitas coisas de final de semana e eu dou aula. Então eu Uhum. não misturo, mas tem sim consultoria que fala, eu quero que você trabalhe para mim 2, 3 horas por dia, você faz essa vaga. Existe de tudo um pouco, né? O meu caso, eu nunca peguei projetos paralelos, a não ser o desenvolvimento humano, porque eu posso fazer à noite, aí eu trabalho das 8 Uhum. às 10. Eu posso encontrar com eles no final de semana, eu dou palestra para eles, orientação, porque já entrando no outro tema, a gente tem muito problema hoje de comprometimento. Uhum. As pessoas assumem um cargo e elas não se comprometem com isso. E aí, empresas pequenas, ela não tem um RH ali, um DHO. E aí, o que que eles fazem? Eles me chamam. E aí eu converso com os funcionários, eu entendo, eu faço ali uma avaliação de desempenho, eu entendo as dores de ambas as partes. Então, isso eu consigo fazer no final de semana.
porque muitos deles trabalham de final de semana, né? Uhum. Então eu não misturo, mas né, tem empresas que misturam, que você faz 3 horas para uma consultoria, 3 horas para outra, mas eu nunca quis pegar esse perfil. Para mim não foi válido. Eu gosto de ser comprometida ali com uma empresa. Então eu tenho a minha, Uhum. né, consultoria que eu presto, eu, né, PJ, presto para uma outra consultoria onde eu tenho minhas demandas ali que eu adoro. E em paralelo, quando tem demanda de DHO ou quando tem minhas turmas, né, que é 2 vezes por ano, aí eu já vou para a escola para dar aula. Acho que dá aquela rotina também de você ter ali, você tem um compromisso todos os dias. Minha gestora é E maravilhosa, então eu gosto, tem ali com quem conversar, eu vou no presencial, né? Eu aham. também visito cliente, então atuo ali meio com o BP também, então eu vou no cliente, visito meu cliente, vou para a consultoria, falo com o time, é muito gostoso esse contato. Você faz home e presencial, o teu é híbrido, O meu é híbrido. que é um modelo de trabalho que muita gente aprecia. E Sim. muitas empresas gostam também desse modelo de trabalho. Eu gosto, eu adoro ir Aham, lá falar com o cliente, tomar café. aham. Aí hoje eu estava na consultoria, eu vim para cá direto da consultoria, estava lá com o time, almoçamos juntos. Então eu acho bem legal essa relação. Por isso que eu não, talvez não me adaptaria com um modelo, faz 3 horas aqui e ali, porque não tem esse contato, né? Não tem esse Aham. comprometimento. É uma vaga, você está ali por uma demanda e pronto. Eu já gosto mais desse comprometimento. Me É. sinto mais confortável trabalhando assim. Não, e é interessante. Mas tem, de repente, alguém que queira. Porque a gente tem algumas pessoas que estão naquela situação de, eu tô desempregada e de repente eu quero começar a atender algumas demandas, de repente atender naquele outro formato, que é o formato de pegar vagas pontuais, às vezes pode ser uma porta de entrada para um contrato, porque eu imagino que para uma empresa contratar você como uma outra empresa da maneira como contratou, com uma dedicação exclusiva, entre aspas, né? Mas que você precisa ter ali uma carga de 8 horas de comprometimento e tudo mais, é porque ela sabe a tua capacidade, a tua qualificação. Então, de repente, uma porta de entrada pode ser prestar serviços pontuais, e aí a empresa vê que você fechou a vaga rápido, fez um trabalho de qualidade, aí pode ampliar o teu contrato para um contrato fixo. Pode e deve. Até acho que você atuou com alguma plataforma de recrutamento e seleção. Uhum. Tem várias plataformas hoje que você se cadastra para atuar como recrutamento e seleção. E até numa dos cursos do Troca, a professora Regiane, ela falou, entra nessas plataformas para vocês pegarem vagas, que vocês vão ganhar pouquinho ali, mas esse pouquinho vai te dando a experiência que você precisa para entrar. Eu me cadastrei em algumas, não sei nem se a gente pode falar o nome, Uhum. né? Mas eu me cadastrei em 3 no começo e tem uma que está bem forte no mercado hoje. Ela é Hum. mais nova, então você consegue se cadastrar, eles fazem um onboard com você e é isso, eles põem a vaga ali, você escolhe se quer trabalhar ou não. E aí tem bem certinho a plataforma, o valor de vaga, você trabalha no seu tempo, no seu horário. Conseguiu, e Hum. aí você ganha por hunting e por vaga fechada. É bem bacana. Então você joga no Google aí, tem diversas plataformas e elas estão crescendo muito, que é Hum. justamente para o pessoal que às vezes não consegue se dedicar 8 horas por dia por N problemas, e aí consegue ali estar trabalhando 2, 3 horas por dia e fazendo uma renda e crescendo. Então Uhum. tem muita plataforma nesse perfil, também acho sensacional. Então, olha, eu acho que as pessoas que devem estar assistindo devem falar, ai, que plataformas são essas? Você pode falar? Acho que a gente pode falar, né? Publicidade é uma indicação É, real mesmo. Pode falar. a 99 Hunters foi a Aham, primeira, e a Recrutei, que é a última que saiu. A aham. Recrutei, ela tá com um programa bem incrível. Então, ela tem um Hum. onboard, ela tem a plataforma onde tem as vagas, você entra, você vê as vagas, você pega. O time deles é muito bacana, que eles fazem essa parceria. Então, essas duas foi que eu atuei bastante. Eu gostei. A terceira eu esqueci. A Recrutei é do Paulo, né? É o Paulo que é o CEO, não sei se ainda é o. Eu acho que é. É, porque eu lembro que assim que eles lançaram, eu acho que eles até patrocinaram o evento do Troca. Sim. E a 99 Hunters eu cheguei a conversar com eles na época da pandemia, quando deu aquele boom, para eu entender melhor como é que funciona porque realmente eles são muito fortes. São. E eles, assim, você pode se cadastrar, não sei se ainda continua dessa forma, você se cadastra, mas não assim, eles escolhem criteriosamente Eles quem vai ser validam. o freelancer que vai trabalhar, né? Não é aquela coisa de 500 mil freelancers trabalhando a vaga, quem fechou ganha.
Exato. Eu não consegui no começo. Quando eu fiz o curso do Troca, eu não consegui. Eles realmente não Aham. têm experiência. Aí teve uma outra plataforma que foi o Troca mesmo, que indicou que eu não lembro. Essa eu consegui me cadastrar. E aí na Uhum. Recrutei, que realmente eles veem o que você estudou e eles deixam ali. Você tem um espaço mesmo para crescer. Uhum. Então eu achei bem bacana. Parabéns aí, Recrutei. Eu gostei da plataforma. Realmente o pessoal lá foi incrível. Que legal. E fica aí a indicação. É, aí fica a dica para quem quiser começar aí com recrutamento de tecnologia, que é uma área que ainda é muito promissora. A parte de salário é uma área que você considera que tem boas remunerações, Sim. É totalmente diferente do recrutamento e seleção normal. tradicional, né? Dá uma diferença de 30 a 50% de diferença de salário. Uau, nossa. Muito diferença. Quando eu saí do DP, que eu era uma sênior, e eu fui para o recrutamento e seleção, e eu tive noção do salário de recrutamento e seleção júnior, eu falei, eu não acredito. O júnior é o sênior do normal. Não, mas é quase. Quase. É uma diferença muito grande. Então, Uhum. assim, no recrutamento, você sabe como é operacional, né? É muito cansativo. Eu falo que meu histórico de recrutamento e seleção eu trabalhava com natalinos da Perdigão. Então a gente ia para Augusta, num hotel, 2.000 contratações num dia. A gente chegava 8 horas da manhã, a gente não tinha hora para sair. Então fazia Nossa. contrato de trabalho, registro em carteira, carta em loja, 2.000 pessoas. Para ganhar, assim, o mínimo do mínimo. Era, Uhum. né? As ações de natalina era bem puxada. E aí você vai para a área de tecnologia, você fala, meu Deus, é muito diferente o salário. Hoje Uhum. eles estão num valor, assim, eu acho muito justo. Mas acho que também deve-se muito a esse perfil tão específico de profissional que eles buscam de recrutamento. Sim. Não é qualquer recrutador, não é qualquer perfil que se adapta também. Porque a gente sabe que tem alguns recrutadores que, por mais que você ensine a fazer uma entrevista comportamental, ele sempre vai falar qual o seu ponto forte, qual o seu ponto a desenvolver. Ele não consegue sair desse básico, porque às vezes dá aquele branco, você não tem tempo de preparar a entrevista. Aí você vai com aquelas perguntas, ou perguntando o que já está no currículo. Ah, sua formação é em analista como é que é? Dados. É analista de dados, Gestão de né? sistemas. Analista de sistemas, não né? É, É, né? As perguntas que já estão escritas. é, não dá. É, então acho que é por isso que a remuneração acaba sendo maior, porque é um perfil também mais difícil de você encontrar. Não é todo mundo que se adapta a essa área de TI. Pelo menos foi o que eu senti ali quando o pessoal começou a se qualificar. Não é todo mundo que se adapta, não. Ainda mais porque, na maioria das vezes, eu não levo uma entrevista pronta, Uhum. né? Eu faço aquele rapport com o candidato e aí eu falo, olha, falo da consultoria e faço, me dá um overview da sua carreira. Então, ele já traz as informações e eu vou anotando e vou perguntando com base naquilo que ele está falando. Então, não tem como você ter um script pronto para fazer recrutamento e seleção de TI. Ah, mas você trouxe uma coisa interessante. O rapport, ele é essencial para qualquer tipo de vaga, Totalmente. porque é ele que deixa a pessoa à vontade para falar. Então, o Exato. rapport cabe tanto para o recrutamento tradicional quanto para o recrutamento de TI. Você Ele é faz também? totalmente necessário, o rapport. Opa, todo dia, toda entrevista tem que Uhum. fazer. Porque, assim, já é um processo, né? Às vezes é um contrato, 3 meses, 6 meses. Se você não tiver ali uma empatia de falar, de conversar, eu falo que eu não entrevisto, eu marco uma conversa. Se você não tiver esse rapport, você perde o candidato também. Ele fala, nossa, que recrutadora seca. Imagina a consultoria. Você é o espelho do que você representa ali daquela consultoria, daquela vaga. Então, se você não trouxer o rapport, não for ali acolhedor, até o candidato desiste. Ele fala, se a recrutadora já é assim, imagina a consultoria. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O rapport é essencial, E é ele que manda no desenrolar da entrevista, sem porque dúvida. a partir do momento que o candidato ele confia em você, ele vê que você é capaz, que você é uma pessoa agradável, que dá para conversar com você, ele vai se sentir mais tranquilo para se abrir. E isso funciona para todo tipo de vaga, não é só para TI, não, mas eu acho que para TI, ainda mais que eles são muito criteriosos e recebem muitos convites, muitos processos, toda hora eles são chamados para entrevista, sempre aparece oportunidade para eles, então eles também acabam sendo bastante seletivos com relação à pessoa que está entrevistando. Eles são muito seletivos. No entanto, que já teve pessoas de outras consultorias, consultor mesmo, né? Ele falou, ó, tal pessoa me chamou, mas eu não gostei da recrutadora. Não tem outra que você conhece que tá lá naquela consultoria, não? Já teve. Falei, sério? Ele falou, não, ela me entrevistou, eu até queria a vaga, mas ela foi muito grossa. Você Hum. conhece outra pessoa lá dentro que possa me entrevistar? Eu falei, não tem, só tem ela no momento, que ela foi para me substituir. Ah, então não vou aceitar a vaga por causa dela.
Eles são bem criteriosos. E é um network que você faz para a vida. Exatamente. Então, esse relacionamento com o público de TI, ele é muito importante. Acho que me lembra muito o processo de hunting, Sim. porque o processo tradicional de hunting, ele era assim, o headhunter, tô falando raiz mesmo, tô falando Nutella de hoje, porque hoje em dia todo mundo é headhunter. O headhunter raiz, ele tinha, na época que não tinha essa coisa de rede social, internet, WhatsApp, ele tinha que estar nos ambientes em que os executivos, que eram os alvos dos headhunters, ele estava naquele mesmo ambiente, ele tinha que estar lá, se relacionando, porque é ali que ele conseguia os contatos, e aí quando aparecia oportunidade, ele já tinha o relacionamento ali para poder recomendar para uma vaga, para fazer o processo e tudo mais. E acho que com o TI é igual, né? Você tem que estar inserido nesse meio para facilitar a sua vida. Se você não tiver envolvido no meio do TI, não participar, de repente não tiver a sua panelinha ali, conhecer uma galera ali de tecnologia, vai ser mais difícil o seu trabalho, né? Vai. E eles se ajudam, viu? É Hum. absurdo. Tem uma vaga, o budget é tal. Ah, eu não aceito, mas eu vou te indicar alguém que aceita. Eles ajudam muito. Cansei de fechar vaga por indicação, assim, indicação de colaborador que eu abordei. Não foi nem de outras pessoas. Eles indicam, eles ajudam muito. Se eles gostam de você, eles te ajudam para fechar vaga sempre. Isso é um grande diferencial que eu não vi em outras áreas, Olha, gente, imagina se toda a área fosse assim, né? todo mundo ajudando. Que nem ontem mesmo, por coincidência, eu tive um feedback que eu não esperava. Eu falei, não fala mais que eu vou chorar. Ele me mandou uma mensagem assim: hoje eu estou na AWS e eu devo isso para você. Eu falei, eu não contrato para a AWS. Ele falou, mas há anos atrás você não vai lembrar. Você me prospectou para um projeto e você falou para mim que eu tinha muito perfil para trabalhar lá dentro. E hoje eu estou aqui. Eu falei, Olha, eu não sabia. Eu falei, nossa, Felipe, fiquei até emocionada. Ele falou comigo ontem. Aí eu falei, não acredito. Então ele tá lá na AWS, usando inglês todo dia, tá todo feliz. E eu prospectei por uma vaga. Ele tinha pouco tempo de carreira, mas ele tinha um perfil muito sênior, assim, de bagagem de outras tecnologias. E eu falei, vai para essa vaga que vai dar certo. De lá ele passou pelo Itaú e foi para a AWS. nossa. E aí ele me deu feedback ontem. Eu falei, nossa, não esperava por essa. Acho que Alegrou é meu dia. a sua bola de cristal, né? Acho que você já estava sabendo que. E eu não lembro de ter falado isso pra ele na entrevista, mas ele falou, você falou pra mim que eu tinha muito perfil para trabalhar na AWS. Aí eu falei, nossa, não me lembro, mas tá bom. Então, isso é relacionamento, porque ele falou com você, você não foi a recrutadora dessa vaga, mas vocês mantiveram um relacionamento, um contato. O que assim bom, você é uma super querida, super, né, é aquela aluna que a gente fala que no troca a gente tem muitos alunos, mas a gente tem alguns alunos que eles são diferentes, né? Que são alunos que você sente que tem um perfil mais acolhedor, um perfil mais de contato, de relacionamento, pessoas mais acessíveis. E geralmente é batata. Essas pessoas dão muito certo em tudo que elas entram assim de RH, porque é aquele perfil que é bom você ter por perto É, de pessoas. eu gosto de manter relacionamento, eu adoro. Eu fui no evento da Google, encontrei um É. monte de colaborador que eu tinha contratado. Nossa, eu Olha. saí de lá, eu fui para trabalhar. Uhum. Trabalhei, né? Falei da consultoria, falei de tudo, mas depois eu encontrei muita gente, foi tão legal. Encontrei um monte, tinha contratado na pandemia, nunca tinha visto presencialmente, nem pessoalmente. Nossa, foi incrível. Então, realmente, fiz network, tenho todo mundo no LinkedIn. Quando eu fiquei um período desalocada, eles entraram em contato comigo, pediram meu currículo. Alguns até pediram para fazer entrevista com gestores que nem tinham a vaga, mas queriam que eu fizesse um network. Então, assim, eles me apoiaram em todo o período que eu fiquei aí longe do mercado de TI, né? Que eu fiquei dando aula, eu não parei um minuto. Mas, assim, eles realmente ficam, putz, a nossa recrutadora, modo de dizer, né, tá desalocada, ela não pode ficar desalocada. Eles deram um suporte que eu também não imaginava. Do time de recrutamento e seleção, não o grupo troca, lógico, mas de profissionais da área, eu não tive tanto acolhimento quanto os próprios colaboradores que eu contratei, Que coisa, né? para você ver. Isso é muito importante. É a gente sempre deixar nossa marca em tudo que a gente faz, a gente deixar uma marca positiva, porque essas pessoas elas levam a gente. Quando a gente faz o bem para alguém,
essas pessoas levam a gente, elas carregam a gente dentro do peito e quando surge a oportunidade, elas não vão esquecer da gente. Eles indicam, eles mandam currículo, eles pedem emprego, tudo. E a gente continua firme e forte no network. Muito bom. Agora, mais uma pergunta. Qual que você acha que é o maior erro que os profissionais de RH cometem quando eles tentam entrar nessa área de tecnologia? Maior erro? Eu acho que entra naquela pergunta que você estava falando, a listinha pronta. Eu Hum, acho que assim, primeiro que eles, acho que já tem achando que um preconceito ali que tem que estudar, então não precisa uhum, estudar na área, mas eles têm que entender o que está em alta no mercado, que nem agora é IA. Tudo é uhum, IA, ChatGPT, é IA generativa e tudo mais. Então, isso está muito em alta. Entender ali um pouquinho, entender os cargos, né? O fato de você não entender nada. Eu acho que por mais que você não estude, mas entender os cargos, tentar entrar nesse mundo, fazer um network. Então, o maior erro, eu acho que eles não pesquisarem sobre as oportunidades. O que uhum. mais tem? O que mais tem é cientista de dados, né, que cria IA, é o engenheiro de dados. Então, vamos entender como funciona esse mundo. Será que não tem nenhum curso desse voltado para recrutamento e seleção? Uhum. Porque toda hora está crescendo. Que nem o da Regiane, ele é muito complexo. Ele fala de software, de dados, front-end, back-end e pincela ali de SAP. Então, ele fala um pouquinho, mas não é aprofundado. Será que nesse período não tem alguma outra plataforma? Não tem empresa que nem tem uma consultoria que ela está fazendo esse programa de trainee e ela tem curso. Então, procurar cursos em consultorias, que às vezes lá dentro da consultoria você começa a entrar. Então, eu acho que pesquisar sobre é o maior erro que muita gente não pesquisa. Porque às vezes, dentro da área de TI, algumas consultorias ou mesmo empresas têm vagas bastante específicas. Por exemplo, você falou do SAP. Então, muita vaga de SAP é muito específico. Num curso nosso, como Tech Recruiter, quando a Regiane trabalha ali, ela fala um pouco de tudo. Mas é aquilo, é um pouco de tudo. E às vezes você vai atender uma demanda específica de um determinado letrinha daquela sopa de letrinhas, e aí você precisa se aprofundar naquele tipo. Então, no nosso curso, a pessoa entende o conceito, mas aí, lógico, tudo precisa de aprofundamento, né? E aí a pessoa Exato. tem que buscar mesmo, ou por conta própria, ou fazendo um curso bem específico sobre aquela letrinha ali, aquele software, aquela ferramenta que está sendo trabalhada dentro da empresa dela. E é isso, não pode parar de estudar. E uma dica, assim, que para mim é o que eu sigo até hoje. Tenha um consultor para fazer perguntas. Eu fiz um Hum, network no meio da pandemia de uma pessoa que eu contratei. Para mim, ele é um mestre de BI hum, e o filho dele também. Então, tudo que eu preciso eu pergunto para eles. Então, sobre novas tecnologias, ferramentas, aonde eu encontro. Melhor pessoa para te indicar é sempre um profissional de tecnologia. Então, quando eu estou com dúvida, não adianta eu levar para minha gestão, porque eles também não são técnicos, nós somos de RH. Agora, uhum. se você pega um consultor para conversar, aí é outra história. No LinkedIn, eles dão atenção, mas eles demoram para responder. Então, quando você tem o contato de algum e pergunta, eles te ajudam assim, sem sombra de dúvida. Então, sempre tem um consultor ali, um colega, que nem esse que eu conversei ontem. Várias vezes eu estava com dificuldade, eu falava, meu, onde que eu encontro esse profissional? Aí ele me mandava uma lista de consultoria para eu abordar as pessoas dali e me falava, ó, faz essa pergunta. Se ele responder isso, tá certo. Se ele responder isso, eles ajudam muito. Então, sempre, quando você estiver entrando na área, ou se você conhecer alguém da área, já tenta entender um pouco esse mundo, porque ajuda demais. Eu lembrei agora que uma vez eu tive uma aluna que ela era casada com um rapaz de TI. E aí ela trazia muito o marido dela no porque o marido dela tinha todo o conhecimento da área de tecnologia. E aí eu lembro que ela contou isso durante a aula, que ela estava indo para essa área, acho que ela nem era de RH, e ela Uhum. estava migrando, querendo se tornar uma tech recruiter, porque ela já tinha ali alguma coisa, porque ela tinha essa conexão com o marido dela, que falava, e ela viu uma oportunidade, de repente ela se inserir nesse mundo. E ela estava começando ali a dar os seus primeiros passos, e acho que talvez um incentivo tenha sido essa parceria dela com o marido, que é o consultor técnico dela. Então, talvez ela veja ele trabalhando, porque muitas vezes esse profissional trabalha em casa, então você vê a pessoa trabalhando, aí você acaba até se acostumando a ouvir alguns termos. Sim.
e se insere nesse mundo, porque é um mundo muito novo, né? É. Para quem não Eu é da tenho meu área. consultor de estimação. Brincadeira, meu irmão. Mas ele falava para mim, quando eu entrei no DP, ele falava, vai para RH. Você quer ganhar dinheiro, vai para RH de tecnologia. Eu falava, não, eu não consigo lidar com pessoas. 9 anos depois, estou eu lá fazendo curso de administração porque eu quero lidar com pessoas. Ele sempre falava, ô língua. E aí, tudo que eu preciso de SAP, eu peço para ele, porque ele é especialista em SAP. Então, tudo que eu preciso, e aí, consegue me ajudar? Aí tem coisas que não tem no Brasil ainda, meu cliente quer, mas não tem no Brasil, ele fala, não tem no Brasil, pode falar para o seu cliente que não tem no Brasil. Então, sempre ajuda muito. Qual foi a vaga mais difícil que você fez, assim? Qual tecnologia que você acha que é mais difícil de achar gente aqui no Brasil? Nossa, de SAP está sendo difícil porque o meu cliente é específico de óleo e gás, Uhum. então não tem, só tem 2 no mundo que utilizam Hum. essa extração de petróleo, então essa vaga está difícil. Agora a vaga que eu fechei, que foi mais difícil, que eu precisava de um perfil de engenharia de dados com engenharia de software. Hum. São 2 tecnologias normalmente que não se conversam. Então, ou você tem um Hum. desenvolvedor de software sênior e um engenheiro de dados sênior. Normalmente você não tem os dois. Então, o desafio era achar alguém que tinha migrado de software para dados. Hum. E aí eu fiquei, acho que foram quase 2 semanas atrás desse candidato e eu achei. Uhum. Só tinha um problema. Ele Hum. tinha 22 anos. Então, ele era muito novo e o Nossa. cliente queria alguém sênior. Hum. Então, já começamos por aí. Quebrar o preconceito do cliente de ter uma pessoa sênior com 22 anos. Então, isso foi um critério, assim, bem complexo. Então, eu falei para o cliente, ó, achar, eu achei. Só que ele é novo, porém, ele é o sênior que você busca. E aí, o cliente, no primeiro momento, não queria entrevistar. Aí, eu conversei, eu não tinha contato, nessa consultoria, eu não tinha contato direto com o cliente. Conversei com o meu PO, né? Falei, ó, fala que ele é o cara. Outro desse eu não vou achar. Enfim, conversou, amou o cara. Pensa uma pessoa de 22 anos ganhando R$ 140 a hora. Uau, que cento e legal! quarenta reais a hora. 22 22 anos. anos. Que coisa, hein? Então, se você tem um filho, uma filha, incentive. Ele começou a trabalhar com 16 anos, projetinhos da escola. Aí Aham. depois ele já entrou no mundo de tecnologia e não parou. Entrou com software, depois migrou para dados. E era o perfil que o cliente queria. E não posso falar mal do cliente, mas a gente ficou só 40 dias com ele porque o cliente roubou ele da gente. Internalizou, ele Nossa. está lá até hoje, já tem 2 anos. Uhum. E semana passada ele estava nos Estados Unidos. Ele foi para o evento da AWS pelo próprio cliente. Então ele está lá vestindo a camisa, fazendo projetos, tudo. Ficou lá. Então o cliente estava com preconceito da idade, que é algo que tem clientes que infelizmente eles têm, né? Ah, é muito novinho, não vai ser o sênior que foi. No entanto, que só deixou 40 dias com a gente. Ele pegou de volta e falou: não, esse aqui é meu, eu não quero perder, e está lá até hoje. Será que não é até uma tendência a gente ter pessoas mais sêniores mais cedo, da geração Z, essa geração nova, né? Nova não, porque a nova é a alfa, né, que tá chegando É, agora, mas a que tá que já entrou no mercado e já está muito presente, que é essa geração Z, que todo mundo fala assim, ah, é uma geração que quer crescer muito rápido, mas acho que é uma geração que dá grandes passos muito cedo, né? Também. sim, mas assim, tem 2 perfis. Hum. Então, a gente tem aquele profissional que realmente galgou a carreira. Ele ficou ali 1 ano como júnior, 2, 3 anos como pleno, e ele teve projetos impactantes. O problema é que tem um rapaz que ficou a vida inteira numa empresa, só 4 anos, e ele se vende como sênior. Ah. Então, tem isso também na hora da entrevista que você tem que mensurar. Então, realmente, a pessoa ficou 4 anos numa empresa e fez um projeto. Ele não Uhum. tem vivência de mercado para ele ser sênior. Hum. Agora, a gente pega, que nem esse rapaz é o Rafael, né? Ele tinha passado por 4 empresas, então ele estava com 22, ele estava aí com 6 anos de mercado, só que ele passou por diversos projetos. E uma das consultorias que ele ficou, ele tocou vários projetos internacionais. Então, assim, os projetos fez ele ser um sênior, fez ele se Entendi. destacar. Então, tudo é questão de oportunidade. Eu Uhum. acho que essa geração, sim, vai crescer mais rápido, mas eles precisam das oportunidades corretas, né? Então, Hum. eu tenho um rapaz que ele fala, mas eu sou sênior, eu olhei nos... Mas 2 anos?
2 anos de engenheiro de dados, não tem como. Eu não falo na cara do candidato que ele não é sênior, mas assim, eu não consigo encaminhar ele para uma vaga, porque ele só teve 2 projetos na vida dele em 2 anos. Como é que ele está se vendendo como sênior? Então tem os dois perfis, aquele que realmente é um sênior porque teve vivência de mercado, aquele que não teve e acha que merece receber como sênior. Ai, que interessante. Então, dentro da área de tecnologia, se vê pela quantidade de projetos que a pessoa se envolveu, se ela é júnior, pleno ou sênior, não é pela idade, porque a geração minha, né, a geração X, não que eu seja assim, mas que eu vejo que até os millennials são um pouco assim, que parece que assim, é muito jovem para ser sênior, olha muito para a idade versus o tempo de experiência, e não a qualidade da experiência, porque muitas vezes você tem poucos anos de experiência, mas uma vivência absurda em muitos projetos, porque acho que essas carreiras novas, aí, elas te permitem ter esses desafios. Eu acho que as carreiras tradicionais ainda são muito feijãozinho com arroz, né? Então, acho que também é uma característica da área de tecnologia. Sim, e existe o pós-pandemia e antes da pandemia. Antes da Aham. pandemia tinha isso de idade. Não, uma pessoa com 25 anos não pode ser sênior. Tinha muito. Na primeira consultoria que eu passei, o diretor falava: não, essa pessoa não pode ser sênior. Podia ter participado de 200 projetos, para ele não era sênior. Hum, Pós-pandemia, tudo mudou. Tudo mudou, porque ficou escasso profissional de tecnologia e tinha muita demanda. Então, as pessoas começaram a olhar realmente os projetos, a olhar e dar atenção ao histórico do consultor. Então, teve uma mudança significativa na pandemia, o que melhorou muito. Então, sim, com 22 anos ele era sênior e é sênior até hoje. Enfim, então as pessoas começaram a olhar, mas ainda existe um preconceito, tipo uma pessoa ser sênior antes dos 30, por exemplo. Ainda tem, mas a gente consegue com um jeitinho ali, falando, explicando, se baseando nos projetos, na carreira, né? legal. E, Clá, qual que é o passo mais inteligente para um profissional de RH para entrar nessa área? Assim, o primeiro passo porque você já falou de várias coisas, né? Você já deu as dicas. Agora, o primeiro, assim, qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer? Eu acho que ter paciência para entrar na área, porque eu fiquei um ano tentando Aham. entrar, então você tem que ser persistente. Não é Uhum. fácil, Não pode né? desistir Não pode fácil, né? desistir fácil. Mas é uma Uhum. área que eu sou apaixonada, né? Eu adoro, então eu sou suspeita para falar. Mas a dica, ainda assim, né? Repetindo o programa de trainee. Você quer entrar na área? Então vai em plataformas que você tenha oportunidade de trabalhar como recruiter para ter experiência, que sejam vagas pontuais. Você saber entrevistar. Uma coisa é você entrevistar no curso, outra coisa é você entrevistar ao vivo ali alguém que você não conhece. Então, ter alguém de tecnologia que você possa entrevistar. Ah, se eu fosse. Conheço alguém de tecnologia. Ah, eu vou te entrevistar. Aí a pessoa vai falar para você: eu não ia passar a entrevista com você, não. Eu ia desligar meu note e ir embora, porque eles desligam na sua cara se eles não gostarem da entrevista. Eles são bem diretos, assim. Então, assim, ter alguém para treinar e se arriscar. Tem que se arriscar. Né? Se você não se arriscar, você vai ficar estagnado. Não é uma área que abre as portas para você. Você tem que abrir essas portas. Você tem que correr atrás. Então, é Hum. realmente persistência, eu acho que é o primeiro passo. O Tech Recruiter, ele tem que ser, além dele ser persistente, que eu concordo completamente com você, ele tem que também entender que ele tem um perfil comportamental bastante específico Sim, para conseguir ter sucesso nessa área, que eu acho que entra também essa questão da persistência e entra. outras características que a gente viu, que é a questão de saber fazer um bom rapport, então saber conduzir um processo pensando no teu público-alvo Sim, e uma base de tecnologia que você adquire estudando. Então, tendo uma certificação de Tech Recruiter também pode ajudar bastante esse profissional para que ele consiga dar esse primeiro passo e já estar preparado com uma certificação para buscar essas oportunidades de TI, de TI de trainee que você comentou, exato. né? Então, realmente, eu acho que paciência, persistência. E eu acho que acaba valendo até para todo tipo de vaga de RH quando você está entrando no mercado, né? É super complexo, não é fácil, não foi fácil para mim, imagino que para você também não foi, você até contou um pouco aqui, entrar na área. Então, eu acho que muita gente que assiste aos nossos podcasts é iniciante e às vezes fica desanimado, eu não consegui entrar, não desanime. É difícil, mas assim, não pode baixar a cabeça, não pode desanimar. Sem dúvida. E, reforçando, o curso do Troca foi o diferencial no meu processo seletivo de trainee. Então, Ah, façam o é. curso, foi super diferencial.
Com certeza. E agora a última pergunta, que a gente já está chegando aqui no finalzinho aqui do nosso horário. Pensando agora no futuro, você acha que o mercado de tecnologia vai exigir ainda mais do RH do que já exige? Porque já exige muito, né? Vai exigir mais do RH? Eu acho que sim. Ainda mais com Hum, o People Analytics aí. Eu acho. olha. Cada vez mais. Hoje a gente já vê no próprio LinkedIn recrutadoras técnicas. Então, Hum, é um pessoal que tem formação em tecnologia. Então, assim, já é um diferencial. O inglês é praticamente obrigatório. Já é outro diferencial, né, para as entrevistas internacionais. E aí tem o People Analytics. Agora, a maioria das vagas novas de recrutamento e seleção estão exigindo curso e atuação em Power BI. Então, além hum. de você recrutar, você tem que mexer com os dados ali no Power BI. Então, cada hora eles estão exigindo mais. O Python também, que eu vejo muito. Python? Eu vejo muito no People Analytics, a gente tem um curso com a Sabrina, que é um curso maravilhoso, sensacional, já fica a indicação aqui. Eu vejo que os alunos, além deles aprenderem, eles aprendem a mexer com Power BI durante o curso de People Analytics. A Sabrina fala muito do Python, fala muito do Z. Então, eu percebo que tem muito profissional de RH, tem muito profissional de tecnologia indo para RH, Tem. e tem muito profissional de RH que está se inserindo nesse mundo da tecnologia, mas não para atuar como tech recruiter, mas para atuar com os dados mesmo. Sim, Então, as pessoas acabam conhecendo e mergulhando nesse mundo. sim. Então, o tech recruiter, ele pode, de repente, ter até uma facilidade para trabalhar com People Analytics, porque ele já está inserido com aquele público, os dados, as nomenclaturas, de repente ele pode ser fazer parte da trilha dele. Pode, porque hoje a maioria do recrutador ele tem KPIs, né? Tem metas, tem prazos, então ele já alimenta ali uma planilha, seja um dashboard, um Power BI, então ele vai aprendendo ali no dia a dia, faz parte. Com isso, ele consegue migrar tranquilamente. Ele já sabe o nome das tecnologias, no dia a dia já sabe o que faz. Daqui a pouco é só colocar ele no computador ali que ele começa a aprender. Então, assim, a facilidade eu imagino que seja fácil, assim, né? Mas Uhum. eu não tenho interesse. Já fui convidada 2 vezes Olha, para atuar como analista de BI júnior, aham, mas eu não quis, porque eu gosto de pessoas, né? Então, eu falei assim, se um dia eu mudar de ideia, ficou o convite, mas ainda eu sou apaixonada pelo processo de pessoas, mas eles sempre perguntam, não, você fala tão bem, olha, porque querendo ou não, as vagas, 50% é comportamental, isso sim. impacta muito, Uhum, negócios, né, a pessoa tem que entender do negócio ali, e aí, junto o técnico, então você vai desenvolvendo o técnico, né, uhum. acredito que tem uma facilidade, sim. Que legal. Clá, eu amei essa conversa. Acho que foi extremamente rica. Acho que foi quase um curso aqui sobre perfil de tech recruiter, sobre as dificuldades, os desafios, os primeiros passos. Acho que a gente conseguiu abordar tudo que geralmente as pessoas perguntam sobre essa área. E, nossa, muito gostoso conversar com você, né? Poxa, a gente já se conhece há muitos anos e acaba sendo melhor quando a gente conversa com alguém que a gente tem uma conexão, uma sinergia. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, que inclusive foi de última hora, né? Os bastidores a gente não conta, mas eu estou muito feliz por essa conversa que a gente teve. Acho que vai render muitas dúvidas, muitas perguntas. E, pessoal, vai colocando os comentários aqui. Deixa seus contatos, claro. Eu vou deixar aqui também registrado por escrito também, embaixo do vídeo, mas fala um pouquinho das suas redes, deixa a sua mensagem final para o pessoal. Perfeito. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Bom, pessoal, eu estou no Instagram como Clarilza Mello Assessoria, né? Eu ministro aula no grau técnico, tanto na unidade da Vila Maria quanto Osasco. Então, um beijo, pessoal do grau técnico. Então, eu criei Instagram justamente para conteúdo. Faço os vídeos, conteúdo de RH. Então, Clarilza Mello Assessoria no Instagram. E no LinkedIn, Clarilza Mello, né? Só tem eu com esse nome. Clarilza exclusiva. Exatamente, mamãe escolheu bem o nome. É isso aí, Clá. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, então por hoje é só. Eu espero por vocês em outros episódios. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar suas perguntas, deixar sua curtida, porque quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo de repente com algum colega que queira ser um tech recruiter ou que seja da área de RH e precisa aprender um pouco mais a respeito disso. Sigam a Clarilza Mello e @Grupo Troca no Instagram e LinkedIn.
E nos vemos numa próxima oportunidade, gente. Muito obrigada. Obrigada, Clá, mais uma vez.